O capítulo de hoje é o capítulo 9. Ela é habilidosa. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Provérbios 31, 19. Vamos aprender? Então ela fala assim, né? Neste versículo, a palavra fuso significa ferramenta usada para afiar, mas também em termo para descrever o lado feminino da família, relacionado à vida doméstica. A mulher virtuosa, ela reconheceu seu talento doméstico. Esse é um talento exclusivo para mulheres e quando ela descobre, ela se torna excelente nisso. É como ler e somar. No começo parece impossível, mas depois se torna possível. Então, quando eu já li esse capítulo, né, onde ela fala sobre habilidade, eu achei que ela ia falar de todas as habilidades, menos a doméstica, né? Mas ela já tocou no primeiro assunto, a habilidade doméstica, que às vezes a gente despreza um pouco, né, de ser dona de casa. E aí ela fala, né, que quando a gente reconhece esse nosso talento, que é um talento exclusivo para as mulheres, a gente se torna excelente, né? E ela fala, quando decidimos nos tornar uma verdadeira dona de casa, ou seja, quando decidimos cuidar do nosso lar, damos um toque especial, colocamos as coisas em ordem, acrescentamos cor e deixamos bem confortável. A gente pode até errar, e é normal, pois estamos aprendendo. Ser dona de casa é um talento nato, ou seja, nasceu com a gente. Então, um dos talentos que nasceu com a gente foi ser dona de casa, né? Normalmente, quando a gente tem um filho, uma menina, né? Normalmente a gente dá o quê? Casinha, né? Pra brincar, boneca pra cuidar, né? Porque isso é algo já natural das mulheres, né? E ela continua: a mulher virtuosa reconhece seu lado feminino da casa, mas até a dona de casa mais talentosa tem aqueles dias que não, que não quer fazer nada, né? Mas isso não faz parte da nossa natureza, não é algo que acontece todos os dias. Então, mesmo sendo dona de casa, às vezes a gente fica, né, não quero fazer hoje, né? Isso acontece, mas não pode acontecer isso todos os dias, né? Porque isso é um dom que nós temos, né? E ela fala: a mulher virtuosa entende o seu papel dentro de casa muito bem. Ela não espera que ninguém desempenhe o seu papel. Então, nós, como donas de casa, né, eu trabalho com meu esposo, né, mas também sou dona de casa. Amo cuidar do meu lar, né, eu amo colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar, né. E como ela falou, isso é uma habilidade nossa, a gente já nasceu com essa habilidade, né. A habilidade do dono de casa está dentro de nós, né? Foi como eu falei, só precisamos aprimorá-las. Então, só precisamos cada dia aprendendo, fazendo que vamos aprimorar, né? Muitas pessoas pensam que ser dona de casa diminui a mulher, mas eu acho que se trata de um grande talento que se tornou algo muito despreciado e desvalorizado. Então, quando eu ouvi isso, é verdade, né? Às vezes, se você pergunta para uma mulher, você trabalha? Aí ela fala, não, eu sou dona de casa. Ah, dona de casa, tipo, fica essa coisa, né? Meio tipo, não faz nada, entre aspas, né? Porque quem trabalha, quem é dona de casa, né? Não trabalha, mas é só dona de casa, tem muito trabalho, né? Se vocês forem ver, né? Então, por que se tornou algo tão depreciado, né? E tão desvalorizado? Se é algo natural de nós, né? Para pensarmos um pouquinho. Todo mundo precisa de um lugar para viver. Todo mundo precisa de um lugar para algo para vestir, né? Todo mundo precisa de algo para comer, né? Todo mundo precisa se sentir confortável em algum lugar. Então, essa habilidade de ser dona de casa, faz tudo isso, né? Faz a gente ter um lugar para viver, né? Faz ter roupas para vestir, porque se a gente não lava essas roupas, né, não tem como vestir. Se você não faz uma comida, como você vai comer, né? Então, ser dona de casa é um privilégio que todas nós temos, né? E precisamos amar esse papel. E aí ela continua, por que isso deixa de ser tão, não ter importância, né? Por que ser dona de casa não é tão importante?
Olha tantas coisas que uma dona de casa faz. Ela veste as pessoas da casa, ela dá de comida às pessoas da casa, né? Ela deixa o ambiente um lugar confortável, né? Vamos supor, pro marido voltar e ele chega numa casa bagunçada, não dá vontade nem de voltar, né? É verdade? Mas se ele chega na casa e a casa tá organizada, tá limpa, tá cheirosa, é um ambiente agradável, ele sempre vai ter vontade de voltar ao lar, né? Então, olha que papel importante nós temos, né? E ela fala, por que as pessoas têm como um papel sem valor? Verdade. Então, por que as pessoas acham que esse papel de dona de casa é sem valor? Por que será, né? E aí ela continua, se você acha que não tem talento nenhum, então saiba que você tem pelo menos um, né? Que é o mesmo que todas as mulheres do mundo têm. Você é uma talentosa dona de casa. Então, como eu falei, isso já é nato, né? Já nasceu conosco, né? Esse talento. Então, se você sempre se perguntar, eu não tenho talento. E isso era uma coisa que eu sempre falava, né? Eu não sei, eu não tenho, não sou criativa, não tenho talento. E agora, quando eu li essa parte, pelo menos um você tem, Jéssica. Você é uma boa dona de casa, né? E aí continua, se você vai ou não desenvolver esse talento vai depender de você, mas ele é gratuitamente seu. E se você se aplicar, vai ver que excelente dona de casa você vai ser. Então, esse já é um talento que nós mulheres temos, né? Ser dona de casa. Então, que nós podemos aprimorá-los, né? Hoje em dia, as coisas estão bem diferentes, né? Acham a mídia, né? Tudo acha que a mulher ela só é boa fora de casa, né? Mas se a gente começar a perceber as coisas que fazemos no nosso lar, como cuidamos, como ajudamos as pessoas que estão na nossa casa, a gente vai ver o quão é necessário hoje em dia, né? Quão é necessário uma mãe que cuida dos seus filhos, que zela pelos seus filhos, né? Que ajuda na infância, que está disposta a ajudar, né? Como é importante também uma mulher que cuida do seu esposo, que ajuda, né? Que cuida, né? Zela por ele, né? Porque hoje em dia os papéis estão um pouco invertidos, né? As pessoas querem invertir os papéis, né? Achar que a mulher ela tem que estar na rua porque ela é boa na rua, né? O homem ele também tem que estar na rua porque ele precisa trabalhar. Mas no começo não foi assim, né? Se a gente percebeu, no começo não foi assim. Não tô querendo dizer que vocês têm que parar de trabalhar e ficar só dona de casa, não é isso, né? A mulher é importante também lá fora, né? Mas ela é mais importante dentro de casa. E aí ela fala uma parte aqui das mulheres da Bíblia, né? Como você viu, né? Todos os capítulos têm alguma história, né? Das mulheres da Bíblia. E ela fala assim: havia algumas mulheres no tempo de Jesus que reconheciam suas habilidades naturais como donas de casa e faziam uso delas para servirem o Senhor Jesus e seus discípulos. Como o Senhor Jesus não permanecia em um lugar determinado por muito tempo, elas viajavam à sua frente e preparavam tudo o que ele e seus discípulos fossem bem alimentados e tivessem uma ótima noite de sono. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, nossa, como elas eram habilidosas e como elas eram amáveis, né? Porque elas sabiam onde Jesus ia estar, então elas iam na frente. Pra quê? Pra arrumar tudo, né? Não era uma casa, né? Eles faziam tipo tendinha, né? Tipo um acampamento, né? Imagine, elas já deixavam tudo pronto para que quando Jesus chegasse e seus discípulos estava tudo pronto já, né? Tinha um lugar confortável, tinha um lugar para eles comerem, né? E um lugar para eles terem uma ótima noite de sono, né? Então, quando eu li essa parte, eu falei, olha como foi importante aquelas mulheres naquele momento, né? E lá em Lucas 8, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, vai falar um pouquinho sobre isso, quem eram essas mulheres. Então, o que exatamente aquelas mulheres poderiam prover para o Senhor Jesus? Aquilo que nem ele, nem seus discípulos tinham, habilidades domésticas. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Como eu falei. Elas tinham as habilidades domésticas porque já nasceu com elas, então elas iam na frente e faziam a parte delas, né? Aquelas mulheres o seguiam para suprir as necessidades deles, não porque fossem escravas ou empregadas, mas porque os amavam e se importavam com eles. Era demais ver Jesus e os 12 fazerem o seu trabalho, por meio do qual elas e outras pessoas foram tão beneficiadas, sem qualquer apreciação ou apoio da maioria daqueles que eram ajudados.
Os discípulos não levavam suas famílias aonde quer que fosse. Eles seguiam o Senhor Jesus, que havia decidido investir em almas em vez de constituir a sua própria família. Ele merecia apreciação, e foi exatamente isso que aquelas mulheres decidiram lhe dar. As suas habilidades eram extremamente apreciadas, né? E aí fala, né? Tanto que a Bíblia menciona os nomes delas. Geralmente a Bíblia não dá muitos detalhes sobre o que acontecia nos bastidores, mas aqui vemos em Lucas fazendo o contrário. Deus deve ter se sentido muito honrado por aquelas mulheres, da mesma maneira como ele se sente hoje, quando uma mulher decide, por livre e espontânea vontade, usar os talentos dela, os talentos dados por ele para servi-lo. Então, tem uma escritura que fala assim, que Jesus fala, né? Quando ajudai os meus pequeninos, a mim o fazeis, algo assim. E é verdade, né? Então, quando a gente ajuda no nosso lar, quando a gente cuida dos nossos filhos, quando a gente cuida do nosso marido, quando a gente cuida do nosso lar, a gente está ajudando, né? O Senhor, estamos servindo, né? E não é maravilhoso como nos tempos da Bíblia, quando as mulheres não eram muito valorizadas dentro da sociedade, Deus nos apreciava até mesmo pelas pequenas coisas que fazíamos. Isso deveria ser o suficiente para derrubar quaisquer comentários ou discussões sarcásticas que atacam as donas de casas hoje em dia. Então, como eu falei, né, a mídia, as coisas ao nosso redor, né, ataca muito isso, a nossa identidade, né, como filha de Deus, né, e saber que nós temos essa habilidade, né, que o Senhor já nos deu esse talento desde quando nascemos, né. Se Deus é capaz de nos apreciar por cozinharmos, limparmos e cuidarmos de nossa casa e família, por que nós não podemos fazer isso, né? Por que não podemos aceitar essa honra, seja dada àquelas que executam bem o seu papel? Então, por que nós não honramos, né? Esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu, né? Como donas de casa. Então, aí vem as perguntinhas, né? Que habilidades você tem deixado de usar ultimamente? E que outras habilidades você gostaria de ter? E o que você pode fazer para desenvolver agora, de agora em diante? Então pensem nessas perguntinhas, né? Como vocês podem fazer para melhorar, para cuidar no seu lar, cuidar do seu marido, dos seus filhos? O que você pode fazer, tá bom? Pensem nessas habilidades, que você já nasceu com essas habilidades, é só você aprimorar, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.